Estamos de volta. Comprar imóvel residencial ficou mais caro em 2024. De acordo com dados do índice Fipzap, a alta foi de 7,73% em média. O maior aumento desde 2013, quando o reajuste chegou a 13,74%. Vamos ver então quais capitais registraram as maiores altas. Curitiba aparece em primeiro lugar com alta de 18% nos preços de imóveis residenciais. Na sequência, temos Salvador com alta de 16,38%. João Pessoa registrou avanço de 15,54%. Aracaju aumentou 13,79%. Belo Horizonte teve alta de 12,53%. São Paulo, a cidade de maior mercado imobiliário do país, aparece em 17º lugar, com avanço de 6,56% nos preços. Para falar sobre detalhes desse levantamento, eu vou conversar agora com a Paula Reis, ela é economista da DataZap. Alberto Azental também participa comigo dessa entrevista. Paula, boa noite para você. Paula, o que justifica essa diferença grande no valor do aumento no preço dos imóveis residenciais nas mais variadas capitais do país? Boa noite. Bom, essa diferença... Primeiramente, tem o cenário econômico brasileiro, né, que em 2024 foi acima da expectativa. A gente teve um mercado de trabalho realmente muito forte e as pessoas tinham renda. Isso tudo contribui para que houvesse uma expansão do financiamento, né, de crédito habitacional. E aí as diferenças entre as capitais muitas vezes estão relacionadas a fatores regionais. Então, vou citar o caso de João Pessoa. João Pessoa é uma capital litorânea que experimentou, depois da pandemia, um boom nos preços por conta do home office. As pessoas buscaram morar em locais com maior qualidade de vida. E depois disso, a valorização continuou sendo fomentada por mais empreendimentos e também por obras em infraestrutura. Como no ano passado, no primeiro semestre, foi feita uma expansão no aeroporto de João Pessoa, já visando o estímulo ao turismo, por exemplo. Então, são sempre detalhes pontuais de cada uma das cidades. Isso que faz a diferença quando a gente vê, por exemplo, uma diferença de 18% em Curitiba e aqui em São Paulo até abaixo da média. Sim. O que justifica esse valor aqui abaixo da média na cidade de São Paulo? Bom, no caso das cidades litorâneas, a gente tem esse fenômeno de que elas têm um excesso de demanda, elas tiveram um aumento de demanda no pós-pandemia. Outras cidades não tiveram tanta demanda assim. São Paulo é uma cidade que tem um comportamento bem estável, né, no comportamento de preços. É uma cidade que tem um mercado imobiliário que está mais consolidado, né? E hoje em dia a gente tem as diferenças mais entre bairros, né? A gente tem os bairros mais quentes, como o Itaim, como Vila Mariana, Pinheiros, porque também dentro das cidades nós vamos observar diferenças nos preços de metro quadrado também. Né? Então, na Vila Mariana, você vai ter um imóvel bem mais caro do que, por exemplo, na periferia de São Paulo, como na Zona Leste, na Vila Matilde. Sem dúvida nenhuma. Alberto, fica à vontade para fazer a sua pergunta. 2024 teve aumento de emprego e de renda, então, pelo lado da demanda, a gente tem um impulsionamento no preço. Mas pelo lado do custo... o INCC, medido pelo IBRE-FGV, subiu 6%, 5% de material, 8% de mão de obra. E o aumento da taxa de juros também impacta no crédito para construção, né? Não o crédito para quem vai comprar, mas o crédito de quem vai construir. Queria que você analisasse um pouco o lado do custo dos imóveis. Bom, esse custo que você mencionou, né, ele impacta mais os lançamentos, né, no mercado imobiliário. O índice Fipzap, na verdade, ele está olhando para imóveis verticais, né, apartamentos que já estão prontos e foram anunciados nos portais do OLX. Então, essa questão de custo que você mencionou, que também está bem conectada com o câmbio, né, o aumento do dólar nesse ano, que chegou a ultrapassar R$6, mas para efeitos do Fipzap, isso não tem tanta conexão. O Fipzap é em cima de imóveis chamados usados, é isso? Os imóveis que já estão prontos, costuma Pode pegar ser lançamento, mas já prontos. Que já estão no mercado. Quais são os tamanhos de imóveis que, nesse momento, atualmente, têm valorização maior? Há algum tempo, a gente via que imóveis menores, por exemplo, estavam se valorizando muito, porque tinha uma procura muito grande. Como é que está essa questão agora? São imóveis menores? São imóveis médios? Imóveis maiores?
continua sendo os imóveis menores, basicamente porque a gente está no índice, né, as grandes cidades têm um peso maior, como São Paulo e Rio. E como são cidades que têm uma alta densidade demográfica e elas têm esse fenômeno de que as melhores localizações também estão bem mais densamente populadas, e é onde você vai encontrar a melhor infraestrutura urbana, a melhor oferta de equipamentos públicos, melhor transporte. Então, tem uma demanda grande nesses lugares, mas tem, ao mesmo tempo, uma escassez de terrenos. Então, os imóveis, eles tendem a diminuir de tamanho para comportar mais pessoas e também ter um preço total menor e ficar mais acessível. Eu vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque a gente vai continuar falando de habitação. A Caixa Econômica Federal aumentou os juros do financiamento imobiliário em até 2 pontos percentuais, dependendo da modalidade contratada. Então, vou mais uma vez chamar o nosso Alberto Azental. Alberto, quanto encarece para quem deseja financiar a partir de agora? Cris, eu vou chegar a apresentar 3 artes, vou chamar a primeira arte e a gente vai analisar todo esse processo, entender esse impacto desse aumento de 2 pontos percentuais na taxa de crédito imobiliário da Caixa, que não é pouca coisa. A gente tem que lembrar que o crédito imobiliário, uma pequena variação percentual no crédito imobiliário é muito em reais. Por quê? Porque o valor que você empresta é muito alto, nada se compara a esse valor, e porque o prazo é muito longo. Então, quando você empresta um capital muito grande por um período muito longo, uma pequena variação percentual representa muito. Então, o imóvel mais vendido é o de 2 dormitórios na faixa de R$500 mil. É o que mais tem unidades vendidas. Em novembro do ano passado, em função de restrição do SBPE, o SBPE é a caderneta de poupança. Ele vem perdendo recursos há 4 anos seguidos. Em 24 foram 30 bilhões, em 23 uns 70 bilhões, em 22 uns 80 bilhões de reais. Ou seja, mais retiradas do fundo de poupança do que investimentos na poupança. E a poupança representava 70% do capital da originação para crédito imobiliário. Representava há 10 anos atrás 70%. Hoje representa apenas 34%. Então, na medida que tem menos dinheiro na poupança, consegue se emprestar menos. E a gente percebeu o que a Caixa fez em novembro, aonde o sinal era de 20%, passou para 30% no sistema saque, ou seja, uma restrição da oferta. E no sistema tabela price, aonde era 30%, passou para 50%. 50% de sinal no mercado imobiliário é o mesmo que você falar, não vou emprestar. Então, um imóvel de 500 mil, que tem agora um sinal obrigatório de 30%, onde era 20%, então você tem que dar um sinal de 150 mil reais. Você só toma emprestado 350 mil reais. Vamos entender agora, com esse 350 mil, que é o que você toma emprestado, o que acontece com esse aumento de 2% na taxa da Caixa? Vamos chamar a segunda arte e a gente vai ver direitinho a variação. Eu sugeri, eu fiz uma simulação com 20 anos. Você pode emprestar 30, 35 anos, até 420 meses, mas 20 anos é um bom prazo para empréstimo, porque se você aumentar muito o prazo, na prática a parcela não cai tanto e você passa muitos anos ainda pagando parcelas. Então, é ideal 20, 25 anos no máximo. O valor da parcela de quem toma emprestado 350 mil reais é de 3.800. Eu não coloquei aqui os R$25 de administração ou seguro de vida. Está só o payment, só a parcela dos 350 mil reais. Aí entra um fator que é a renda familiar. Os bancos aceitam que você comprometa até 30% da renda familiar. Mas isso é apertar muito a renda familiar. Se você tiver qualquer problema no futuro, em 20 anos alguma coisa vai acontecer, não é bom você comprometer muito. O ideal é 20%, mas fiz cálculos com 25%. Então, quem paga uma parcela de R$ 3.800 precisa ter uma renda familiar de R$ 15.300. Vamos dar uma olhada agora na última arte.
que a gente vai falar das diferenças com essa mudança de 2%. Antes desse aumento, porque agora é TR mais 12%, estava TR mais 10%, a parcela era de R$ 3.300, passou para essa de R$ 3.800. A mudança é de R$ 475 por mês, quase R$ 500 por mês durante 20 anos. Isso dá uma diferença em valores nominais que você vai pagar mais R$ 114 mil. Agora, tem uma questão que é super importante para o mercado imobiliário, que é o seguinte, lembra que eu falei do comprometimento de renda? Aquele 3.800 é uma família de 15.300 de renda. O 3.300 é uma família de 13.400 de renda. O que acontece? O mesmo imóvel, com o mesmo valor, só em função de subir o crédito 2%, você restringe muito a demanda qualificada, ou seja, as famílias que têm recursos para comprar o mesmo bem. Então, olha como uma mudança teoricamente pequena, que não é pequena, 2%, olha como ela mexe com o mercado e mexe com o bolso do cliente. É impressionante mesmo. Paula, esse financiamento mais caro acaba mexendo também com o preço do imóvel, com o valor do imóvel? Bom, aí depende do que a gente está falando, né? Se é um lançamento ou se é um imóvel usado. Assim, obviamente, né? Se o financiamento está mais... Se o segmento foco, né, do que a gente está olhando é classe média, que vai ser o mais afetado por essas mudanças que foram descritas, porque eles são muito mais dependentes de financiamento, né? Então, aí isso pode sim afetar o valor do imóvel para tentar minimamente acomodar, né? O imóvel pode, assim, ficar um pouco mais barato por conta desse aumento nos juros. Mas os lançamentos, aí toda a precificação do imóvel ela é feita muito anteriormente, né? Tem toda uma questão de fluxo de caixa e de investimentos ao longo da obra. Fica um pouco mais difícil mexer no preço do lançamento. Alberto, fica à vontade para fazer pergunta para a Paula. Paula, o ano passado a gente viu uma movimentação da Caixa em função de você ter menos recursos, né, de eles estarem minguando. Eles deram uma restringida muito grande no financiamento de imóveis usados, né, que é a tua área de expertise. Sim. Queria que você comentasse um pouco disso. Qual que foi a ideia? Jogar os ou canalizar mais para imóveis novos? Assim, quando você direciona o recurso para lançamentos ao invés de imóveis usados, você, na verdade, está estimulando a construção de novas moradias, né? A gente sabe que no Brasil existe falta de moradias, né? Tem o déficit habitacional. Então, a Caixa, como um ator que executa a política de habitação no Brasil, faz bastante sentido ele direcionar os recursos para esse tipo de imóvel. Se a gente olhar aqui a mudança do zoneamento em São Paulo, que acabou privilegiando a incorporação de apartamentos mais compactos, você falou que eles ainda são os apartamentos que estão valorizando. Queria saber qual é a sua opinião em relação, por exemplo, a apartamentos, estúdios de 25 metros quadrados entregues em construção ou em fase de lançamento. Isso ainda tem espaço para esse produto no mercado ou não? Já está muito saturado, porque a gente viu uma enxurrada de lançamento de produtos assim. No passado recente, mais ou menos desde o fim da pandemia, os apartamentos de um dormitório, eles têm realmente valorizado bem mais. Até por isso que as construtoras começaram a construir mais apartamentos de um dormitório, né? Então, tem aí uma resposta. Tem um certo delay, né? Porque até o empreendimento ficar pronto tem um tempo. Alguns anos aí pela frente. Exatamente. Então, em São Paulo, por exemplo, já... talvez em São Paulo esteja começando a haver uma certa saturação. No índice nacional, você vê que os apartamentos de 3 quartos estão ficando... Também, o mercado está tão aquecido quanto de um dormitório. Mas outras capitais estão começando agora esse movimento de compactação, né? Porque as cidades estão em diferentes momentos de urbanização, né? Então, algumas já estão muito mais... A densidade demográfica está muito grande, tem uma escassez de terrenos alta, como São Paulo e Rio de Janeiro, e outras, como Curitiba, estão iniciando esse processo. Então, é claro que demora um pouco mais para ficar ali no nível que São Paulo já está, né? Exato. É isso. Alberto, fica à vontade. Não, eu ia te perguntar o seguinte, com esse encarecimento no crédito,
como é que você está imaginando? A Ana Maria Castelo, que é pesquisadora do IBRE, na revista Conjuntura hoje, ela fala, é verdade, né? O mercado de construção, o imobiliário, ele tem ciclos longos. Então, às vezes, ele sofre menos, ele é menos volátil a variações de ciclos mais curtos. Mas mesmo assim, com essa diminuição na oferta de crédito e com o encarecimento do crédito, como é que você está enxergando 2025 para o mercado imobiliário? 2025 vai ser mais desafiador, especialmente para o segmento de médio padrão, né? O segmento popular, ele está bem coberto, né? Bem amparado pelo FGTS, né? Então, assim, de fato, a classe média, infelizmente, vai sofrer um pouquinho mais. Mas a notícia que eu dou é assim, se você precisa mesmo comprar um imóvel agora, tudo bem, se você tem condições agora, se você tem uma entrada maior para dar e a sua renda acomoda a nova parcela, não se esqueça que quando os juros baixar, você tem a portabilidade do seu financiamento. Então, você pode trocar o financiamento e pagar um juros menor no futuro, né? E aí, se a gente olhar para o último segmento do mercado imobiliário, que é o segmento de luxo, esse é um segmento também que vai continuar crescendo, como já esteve crescendo nos 2 últimos anos, porque quando a economia anda bem, quando o PIB está crescendo, quando a atividade econômica está caminhando bem, é um segmento que tende a ir bem junto com o todo. Paula, muito obrigada. Prazer recebê-la aqui. Essa super dica aí da portabilidade. As pessoas têm que ficar ligadas nisso, né? Tem. Juros baixam, vamos lá pedir para baixar também a taxa do financiamento, né? Obrigada, Alberto.